Cicatrização ruim, o que nós podemos fazer para combater ou para corrigir uma cicatrização que não ficou tão boa assim. Eu sou Luiz Manfrim, sou cirurgiã plástica aqui da Dalag Manfrim e hoje vamos falar sobre cicatrização, que é o ônus da cirurgia plástica. A gente já tem falado em outros vídeos sobre uma troca que normalmente os pacientes fazem de flacidez, de sobra de pele e cicatriz. Nem toda cirurgia deixa cicatriz, mas quase que todas elas vão deixar algum sinal, mesmo que pequeno, como de uma lipoaspiração. Mas e será que a cicatrização pode ficar ruim em qualquer paciente? O que pode levar a uma cicatriz não ficar tão boa? São várias variáveis. A que foge do controle do cirurgião plástico normalmente é o queloide, que é uma doença da cicatrização. Então cresce como se fosse uma tumoração na cicatriz e que normalmente é genético e o cirurgião não tem muito controle sobre ela. Graças a Deus é uma doença da cicatriz que é rara, ela não acontece em todos os pacientes. Então a gente vai sempre lidar numa cirurgia como se a paciente fosse ter uma cicatrização ruim. Então a gente tira a tensão da cicatriz, a gente usa os fios que dão menos reação, a gente tira toda a tensão da cicatriz de dentro para fora, então tudo isso é feito ali no momento da cirurgia. Bom, tirando o queloide, que é algo que foge muito do nosso controle, nós temos as cicatrizações hipertróficas, que na verdade tem uma tendência ao longo dos meses de melhorar. Nem toda paciente vai querer esperar, quer mexer, quer fazer alguma coisa antes, mas a maior parte das pacientes, se tiver um pouquinho mais de paciência, essa cicatriz ela tende a regredir ao longo dos meses. Quanto tempo? 18 meses. Gente, a cicatrização é algo que com certeza para nós hoje é o que a gente estuda ativamente para melhorar e deixar o mais discreto possível, mas o que você precisa saber é que não tem como simplesmente eliminar uma cicatriz. A cicatriz sempre estará lá, mesmo que discreta, mesmo que escondida, bem posicionada, fininha, ela sempre vai existir. Então, antes da cirurgia, você precisa estar muito ciente e preparada para essa cicatriz. Ela vai ser uma marca que vai estar no seu corpo. A gente sempre vai fazer um tratamento pré-operatório pensando numa cicatrização melhor. Tem pacientes, por exemplo, fuma. Quem fuma já sabe, a cicatrização tende a não ser boa. A idade, quanto mais idade, a cicatriz tende a ficar até melhor. Então são coisas que a gente, no pré-operatório, a gente já consegue ter em mente no que pode estar trazendo piora ou não. O que você precisa de fato é entender que um bom pré-operatório deve ser feito para evitar alargamentos da cicatriz. Nós podemos lançar mão de toxina botulínica para tirar a tensão da cicatriz em casos de pacientes que já sabem previamente que tem uma cicatrização que não é tão boa assim. A gente vê muita gente falar sobre isso e o Botox pode ajudar. E também a beta-terapia no pós-operatório, que pode ser usada assim que o paciente faz a cirurgia, no dia seguinte ela já inicia. Existem alguns centros oncológicos de tratamento que fornecem esse tipo de procedimento para algumas pacientes. Então a cicatriz ela não vai ser ruim sempre e também nem sempre a gente consegue controlar quando existe base genética associada, mas com certeza um cuidado pré, intra, pós-operatório, o uso das fitas de silicone, dos gel de silicone, muitas vezes a hidratação que a gente indica no pós-operatório, tudo isso vai ajudar a auxiliar na cicatrização. Interromper o hábito de cigarro, com certeza ajuda muito na cicatrização também, e respeitar os limites de pós-operatório, principalmente a abdominoplastia. Alguns tipos de técnica, se você tiver um retorno muito rápido à posição original do tórax, você pode ter um alargamento da cicatriz ao longo dos meses. E é o que as pacientes hoje perguntam, será que a cicatriz ela fica boa? Ela pode ficar ruim ao longo dos meses ou a gente já sabe que ela vai ficar ruim? Muitas vezes a gente não tem esse sinal, então a gente precisa ao longo dos 5 primeiros meses cuidar dessa cicatrização como se ela fosse desenvolver um queloide, porque até 5 meses ainda ela não é uma cicatriz totalmente madura, certo? Então, gente, entendendo que a cicatriz ela vai existir, que não tem como de fato a gente eliminar ela dali, você entendeu onde ela vai ficar, respeite o pré e o pós-operatório e tenha um pouquinho mais de paciência caso ela esteja grossa no início. Muitas vezes ela vai se resolver somente com um tratamento clínico que é indicado aqui no consultório.